Olá, você está no canal Deus de Milagres. Aproveite e já toque no sininho para não perder nada. Deixe nos comentários qual história quer ver nos próximos vídeos. Jezabel. O dia em que a rainha Jezabel morreu foi um dos mais marcantes na Bíblia. Jezabel, a maior transgressora da casa de Acabe, introduziu o culto a Baal em Israel. Este deus, adorado em Canaã e Fenícia, infiltrou-se na vida religiosa judaica durante o período dos juízes e se tornou predominante no reinado de Acabe. Baal era um deus universal, adorado de diferentes maneiras em várias regiões, sendo responsável pela agricultura, criaturas e fertilidade humana. Jezabel também foi responsável pela morte dos profetas do Senhor e instigou seu marido e filhos a praticarem o mal. Ela amaldiçoou o país e todos que desejavam o bem para sua nação. Seu reinado durou 3 gerações, mas finalmente chegou ao fim. A Bíblia também menciona uma falsa profetisa na igreja de Tiatira que ia dar a ele outra vinha em troca. No entanto, Nabote recusou a oferta do rei, pois a vinha era uma herança de sua família que ele não queria desistir. Isso deixou Acabe frustrado e triste. Quando Jezabel viu o estado de seu marido, ela decidiu agir. Ela forjou cartas em nome de Acabe, acusando falsamente Nabote de blasfêmia e garantindo que ele fosse apedrejado até a morte. Com Nabote fora do caminho, Jezabel entregou a vinha a Acabe, sem revelar a ele o que ela havia feito. Quando o profeta Elias soube disso, ele amaldiçoou Jezabel e sua família, prevendo sua morte violenta. A maldição finalmente se cumpriu quando Jeú, um general que Deus havia escolhido para punir a família de Jezabel, chegou à cidade. Jeú ordenou que Jezabel fosse jogada de uma janela e seus restos fossem devorados por cães, cumprindo assim a maldição de Elias. Elias também previu que Jezabel teria um fim terrível. Ele disse, os cães de 1 Reis 21:23. Quando Jeú, um general que Deus havia ungido para destruir a casa de Acabe, chegou à cidade, Jeú ordenou que Jezabel fosse jogada de uma janela. Seu corpo foi deixado nas ruas para ser devorado pelos cães, cumprindo a profecia de Elias. Assim, a história de Jezabel serve como um aviso severo sobre as consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Ela é frequentemente comparada à figura simbólica mencionada no livro do Apocalipse, a grande prostituta da Babilônia, que engana muitos para se afastarem de Deus e enfrentam a ira divina como resultado. A história de Jezabel nos lembra da justiça de Deus e do destino final daqueles que se opõem a ele. Segundo a palavra do Senhor, e que ele estava agora vindo para Jezreel, onde ela não podia esperar senão cair como um sacrifício à espada furiosa de Jeú. Jezabel ouviu isso e agora vê como ela enfrenta seu destino. Ela se postou em uma janela no portão de entrada para enfrentar Jeú e o desafiou. Ela não quis se esconder como alguém faria se estivesse aterrorizado com a divina vingança, mas se expôs a ela e desprezou recuar. Ela zombou do medo. Veja como um coração endurecido contra Deus vai se armar, mas nunca endureceu seus corações contra ele e prosperou. Em vez de mostrar humildade e lamentar por seu filho, ela pintou seu rosto para que pudesse parecer como ela mesma, ou seja, grandiosa e majestosa na esperança de que isso intimidasse Jeú, fizesse ele perder a fé e acabasse com sua carreira política. O Senhor Deus ordenou ao seu povo que raspasse suas cabeças e se envolvesse em saco, mas eis que pintando e vestindo andando contrário a Deus. Isaías 22:12-13 Portanto naquele dia o Senhor Deus dos exércitos vos chamou ao pranto, ao luto, ao rapar da cabeça e ao vestir de saco em humildade, em vez disso alegria e júbilo, matança de bois e abate de ovelhas, comendo carne e bebendo vinho, dizendo comamos e bebamos porque amanhã podemos morrer. Um dos sinais mais claros da queda é um coração impenitente em tempos de adversidade. Deixe aqueles que confiam nas aparências externas se examinarem em um espelho. Ela não tremeu diante de Jeú, o instrumento da vingança de Deus. Em vez disso, ela lhe fez a pergunta ameaçadora de se sentia paz depois de matar seu mestre. 23 Após o falecimento de seu marido Acabe, que foi morto em uma batalha contra os sírios, Eliseu, como sucessor de Elias e um profeta por direito próprio, retomou a cruzada de Elias. Eliseu nomeou Jeú para ser o rei de Israel. Jeú já havia eliminado Jezabel, filha de Jorão. Jeú puxou seu arco com toda a sua força e atirou em Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu em seu carro. Aqui, vemos Jezabel desafiando o julgamento que está por vir. Ela soube que Jeú executou seu filho e que ele havia jogado seu corpo morto na porção de Nabote, conforme a palavra do Senhor.
Ela também soube que ele estava agora vindo para Jezreel, onde ela não podia esperar nada além de cair como um sacrifício à espada furiosa de Jeú. Jezabel ouviu isso e agora vê como ela enfrenta seu destino. Ela se postou em uma janela no portão de entrada para enfrentar Jeú e o desafiou. Ela não quis se esconder como alguém faria se estivesse aterrorizado com a divina vingança, mas se expôs a ela e desprezou recuar. Ela zombou do medo. Veja como um coração endurecido contra Deus vai se armar, mas nunca endureceu seus corações contra ele e prosperou. Em vez de mostrar humildade e lamentar por seu filho, ela pintou seu rosto para que pudesse parecer como ela mesma, ou seja, grandiosa e majestosa na esperança de que isso intimidasse Jeú, fizesse ele perder a fé e acabasse com sua carreira política. O Senhor Deus ordenou ao seu povo que raspasse suas cabeças e se envolvesse em saco, mas eis que pintando e vestindo andando contrário a Deus. Isaías 22, 12, 13. Portanto naquele dia o Senhor Deus dos exércitos vos chamou ao pranto, ao luto, ao rapar da cabeça e ao vestir de saco em humildade, em vez disso alegria e júbilo, matança de bois e abate de ovelhas, comendo carne e bebendo vinho, dizendo comamos e bebamos porque amanhã podemos morrer. Um dos sinais mais claros da queda é um coração impenitente em tempos de adversidade. Deixe aqueles que confiam nas aparências externas se examinarem em um espelho. Ela não tremeu diante de Jeú, o instrumento da vingança de Deus. Em vez disso, ela lhe fez a pergunta ameaçadora de se tinha paz depois de matar seu mestre: os cães devorarão o corpo de Jezabel no distrito de Jezreel. Nada restará dela, exceto os monumentos de sua infâmia. Ela costumava fazer suas aparições em dias públicos, enquanto estava em um estado incrível, e o glamour seria sempre esta é Jezabel. Que porto e figura absolutamente magníficos. Não posso acreditar como ela é bonita. No entanto, a partir deste ponto, isso não será repetido. Temos testemunhado frequentemente os ímpios sendo enterrados. Eclesiastes 8:10 diz: E então vi os ímpios serem sepultados, os que entravam e saíam do lugar santo, mas não escaparam do seu destino, e foram louvados apesar do seu mal e logo esquecidos na cidade onde fizeram tais coisas. Isso também é futilidade, vaidade, vazio. Mas às vezes, como aqui, o ímpio não tem sepultura. Eclesiastes 6:3 afirma: E se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, por mais que sejam, mas a sua alma não se fartar de bens e ele não tiver sepultura digna, ele não será sepultado na SRE de seus pais. Não havia vestígio de Jezabel por toda parte, exceto nos textos sagrados. Ninguém se atreveu a regar coisas como "Esta é a sepultura de Jezabel". Portanto, o nome dos ímpios se apagará e será esquecido até acima do solo. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós nos voltamos para você neste momento de necessidade. Com humildade, pedimos sua orientação e sabedoria para nos ajudar a navegar pelos desafios da vida. Assim como Elias foi protegido quando enfrentou a rainha Jezabel, pedimos que você nos proteja e nos dê a coragem para enfrentar as adversidades. Pedimos que você nos dê a força para permanecer fiéis a você, mesmo quando confrontados com forças poderosas. Ajude-nos a lembrar que, assim como Jezabel encontrou seu fim, o mal não prevalecerá. Que possamos ter a coragem de Elias para enfrentar as adversidades e permanecer fiéis a Ti. Pedimos que você nos abençoe com sua graça e misericórdia. Que possamos sempre buscar sua face e viver de acordo com seus mandamentos. Que possamos ser um reflexo de seu amor e bondade para com os outros. Pedimos que você nos dê a sabedoria para discernir o certo do errado e a coragem para agir de acordo com nossas convicções. Que possamos ser instrumentos de sua paz e amor neste mundo. Pedimos que você nos ajude a crescer em fé e compreensão. Que possamos aprender com nossos erros e usar essas lições para melhorar nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém. Reflexão: a história de Jezabel é uma narrativa poderosa que nos lembra da luta constante entre o bem e o mal, a fé e a descrença, a verdade e a mentira. Jezabel, a rainha infame de Israel, é conhecida por sua adoração aos deuses pagãos e pela perseguição aos profetas de Deus. Sua história é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando nos afastamos dos caminhos de Deus e seguimos nossos próprios desejos. No entanto, no meio dessa escuridão, surge a figura de Elias, o profeta de Deus. Elias representa a luz da verdade e da justiça em meio à escuridão da idolatria e da injustiça. Ele se mantém firme contra Jezabel e seus falsos profetas, mesmo quando sua vida está em perigo.
A história de Jezabel e Elias nos ensina muitas lições valiosas. Nos ensina sobre a importância da fé, da coragem e da integridade. Nos mostra que, mesmo quando confrontados com forças poderosas, devemos permanecer firmes em nossas convicções. Também nos lembra que, no final das contas, o mal não prevalecerá. Jezabel encontrou seu fim trágico, enquanto Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Esta é uma poderosa mensagem de esperança e redenção. Então, ao refletirmos sobre esta história, somos lembrados de que devemos sempre buscar a verdade, lutar pela justiça e manter nossa fé, não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos. E, acima de tudo, devemos lembrar que Deus está sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos em cada passo do caminho.